Olá, tudo bem? Recentemente nós falamos sobre os papéis dos administradores e identificamos como um dos papéis mais relevantes o de ser um empreendedor. Nos países mais ricos, mais desenvolvidos, a ideia de geração de emprego e renda, de geração de riqueza, está associada ao empreendedorismo. E a referência número um, obviamente, são os Estados Unidos da América do Norte. Então, isso é uma constatação óbvia. Onde existe a ideia, a cultura do empreendedorismo, há desenvolvimento, há crescimento, há geração de renda. E nós precisamos sedimentar essa cultura em nosso país, que já vem sendo desenvolvida há algum tempo. Obviamente que as pessoas, quando se qualificam, né, quando fazem um curso superior, um curso de nível médio, têm a expectativa de encontrar um emprego já estabelecido, um emprego à sua disposição. E isso não é mais uma verdade no mundo que a gente vive hoje. Os empregos públicos estão escasseando, estão rareando, os concursos públicos deixaram de existir. Então a expectativa é de ir para uma empresa pré-existente ou colocar o seu próprio negócio. E a ideia do empreendedorismo é exatamente essa, do indivíduo, ao se qualificar, colocar o seu próprio negócio. Eu lembraria para vocês uma frase do Peter Drucker, que é o pai da administração contemporânea, quando ele diz assim com muita veemência que empreendedorismo não é arte, empreendedorismo não é ciência, empreendedorismo é prática. Então, as ideias são importantes, os projetos são uma consequência das ideias, mas o que torna alguém empreendedor, o cidadão empreendedor, o ser humano empreendedor, é a sua capacidade de realização, é colocar em prática essas ideias, esses projetos, transformando isso em resultados. Por isso é que a gente precisa conhecer um pouco mais os 6 tipos de empreendedorismo que nós vamos falar a seguir. Assim como a administração, a economia e outras ciências sociais, o empreendedorismo não é uma ciência formada. Na realidade, eu nem considero o empreendedorismo como uma ciência, mas um conjunto de ideias articuladas em processo contínuo de mutação, de transformação, que ajudam a transformar a sociedade e também se modificam a partir da transformação da sociedade. Então, se nós pegarmos autores diferentes, correntes diferentes, possivelmente nós vamos encontrar interpretações diferentes. No entanto, algumas ideias são básicas em qualquer conceito sobre empreendedorismo. E eu vou citar aqui o Dornelas. O que diz o Dornelas a respeito de empreendedorismo? Iniciativa de criar um novo negócio e paixão pelo que faz. São duas ideias que estão muito associadas ao empreendedorismo. Criação de novos negócios e paixão pelo que faz. E utilização de recursos de forma criativa, inovadora, transformando o ambiente social e econômico em que vive. E a perspectiva de assumir riscos, né? A possibilidade de dar certo ou não. Obviamente que o empreendedor, que é empreendedor, ele assume riscos, mas riscos planejados, né? Com a grande perspectiva de obter resultados. Antes de falar sobre os tipos de empreendedorismo, eu preciso falar sobre duas situações. O empreendedor por necessidade, que é aquele indivíduo que não tem uma perspectiva na vida e de repente alguém o convence ou ele mesmo se convence e pega algum capital ou emprestado ou não, porque ele tinha acumulado, às vezes até pegando dinheiro a juros elevados em bancos, né, instituições financeiras, e aplica num negócio, mas sem ter conhecimento de causa. Não é que ele tivesse uma convicção de que aquilo era um negócio bom para a vida dele. Na maioria das vezes isso não dá certo. Ele quebra, né, joga com os burros na água, como se diz lá na terra da minha mãe. Já o empreendedorismo por oportunidade é o indivíduo que vislumbra uma oportunidade de investimento. Ele realmente tem tino, tem capacidade, tem visão das coisas e investe porque ele tem realmente capacidade de evolução. E aí a possibilidade de dar certo é maior. Bom,
Agora nós vamos falar sobre o empreendedorismo corporativo. É aquele empreendedor que não é dono do negócio, que é empregado de uma empresa, é colaborador de uma empresa, mas ele age como se ele fosse dono. Ele toma iniciativa, ele tem ousadia, ele simplifica processos, ele cria situações favoráveis, ele é entusiasmado, ele contagia as pessoas, ele está sempre buscando inovações, querendo melhoria dos processos. Enfim, ele é extremamente importante para oxigenar a empresa, para fazer com que haja melhoria das coisas que estão sendo feitas, fazendo com que a empresa seja inovadora. É um papel muito importante. No entanto, é preciso que a empresa, que a gestão da empresa, crie um clima organizacional favorável, que estimule, que não corte as asas das pessoas que têm esse tipo de comportamento, de atitude, de inovação, né? Porque se a empresa não permite, termina tolhendo, e o teto para crescimento desse tipo de pessoas é muito baixo. Então, ele pode até ser visto de forma negativa, como alguém que queira aparecer e queira ser mais do que os outros. Isso acontece muito nas empresas conservadoras. Então, é preciso que as empresas permitam, estimulem, deixam a perspectiva da evolução das pessoas, que as pessoas tenham de fato iniciativa, né, de transformar o seu ambiente de trabalho num ambiente inovador e realizador. Então, só recapitulando, é aquele empreendedor que não é dono do negócio, mas ele age como se ele fosse o dono, como se ele fosse o dono da empresa, né? É extremamente estimulante esse tipo de comportamento para a sustentabilidade e a evolução das empresas no mundo competitivo que a gente vive hoje. Pequenos negócios, nós vamos identificar três tipos. O microempreendedor individual, chamada MEI, que é uma pessoa que coloca um negócio de pequeno porte, com faturamento baixo, né? E no lugar de ele apresentar um CPF, um cadastro de pessoa física, ele vai ter um CNPJ. Ele vai pagar o imposto, vai contribuir para a Previdência e, com o decorrer do tempo, vai se transformar no processo legítimo e justo de aposentadoria, vai contribuir para o regime geral da Previdência Social. Mas o faturamento é muito pequeno, né? O segundo tipo é a microempresa. Já é uma empresa um pouco mais organizada, mas de um porte também relativamente pequeno, com faturamento anual de, no máximo, limite de R$360 mil. O terceiro tipo de negócio é a empresa de pequeno porte, já um pouco maior do que a microempresa, e o faturamento fica no intervalo entre 360 mil anuais e 4 milhões e 800 mil. Esse tipo de negócio deve ser estimulado pelas políticas públicas, porque geram renda, empregos, são muito importantes para o desenvolvimento da sociedade, para a sustentabilidade. Por isso é que a Lei 8666, que é a lei das licitações, da contratação dos bens e serviços pela administração pública nas diversas esferas, federal, estadual e municipal, há, digamos assim, um beneplácito, um favorecimento em relação à competitividade. Se empresas com essa natureza tiverem preços competitivos, há uma tendência à administração pública a contratá-los, porque são importantes para a vitalidade da economia e da sociedade. Mas do ponto de vista do negócio em si, a gente identifica que esse tipo de empresa comumente não está voltado para crescimento, para evolução, para inovação, está muito mais em relação à sustentabilidade, permanecer no mercado. Como estratégia fundamental, aquela de fidelizar o cliente no corpo a corpo, né?
aquele contato, aquela atenção ao cliente, são poucos clientes, buscar fidelização para que o cliente volte, retorne e manter sempre essa relação de parceria comercial. Então essa é uma característica dos pequenos negócios, extremamente importante no Brasil, porque segundo pesquisas do Sebrae, cerca de 80% dos negócios brasileiros estão diluídos nesses três tipos de referenciais. As startups são fundamentais porque geram inovações. Um exemplo característico disso são as chamadas empresas do Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. Se criou uma cultura empreendedora de inovações a partir dos anos 50 do século passado, né? E hoje muitas empresas que nasceram em garagens, em fundo de quintal, em sótãos, de jovens empreendedores com cabeças arejadas, inovadoras, com grandes ideias, hoje são empresas gigantescas que fazem parte da nossa vida, que estão na Nasdaq, que é a Bolsa Tecnológica dos Estados Unidos, e são referenciadas no mundo todo. Quem não conhece, por exemplo, a importância do Bill Gates e da Microsoft, né? O Steve Jobs e da Apple, né? Esses caras revolucionaram o mundo, a tecnologia da informação. Então, só para trazer mais de perto da nossa realidade, a gente sabia, por exemplo, o preço da locação do automóvel aqui no Brasil, do táxi, o preço do táxi extraordinariamente grande, né, que incomodava o bolso do consumidor. De repente apareceu o Uber. E a gente, até brincando, pergunta assim: quem é a maior empresa de táxi no mundo hoje? É o Uber. Quem é o dono do Uber? Não tem. As pessoas se cadastram num aplicativo e disponibilizam seus carros. E o custo, né, cobrado ao consumidor, né, o preço de mercado, caiu consideravelmente. Algo parecido com o Airbnb, que é uma plataforma de aluguel de hospedagens de casas e quartos, né, fazendo com que o turismo seja incrementado aqui no Brasil antes da pandemia, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália e Nova Zelândia, em que as pessoas têm uma casa, um apartamento, disponibilizam um quarto, colocam num aplicativo, oferecem uma estadia, né, uma hospedagem por um preço significativamente menor. Então, isso foi a partir de uma ideia, é um aplicativo de cadastro. O 99 ou 99 Táxi é muito parecido com o Uber, né? Um concorrente na realidade. Menos conhecido, mas funcionamento muito parecido. O iFood, como se tornou importante na nossa vida nesse processo de pandemia. Você está na sua casa, assistindo um jogo do Vasco, por exemplo, aí quer comer uma pizza, um hambúrguer, um cheeseburger, e está fora de horário, não sabe como é que o sistema de entrega, liga para o iFood e simplifica isso. Ele faz a intermediação entre o cliente e o bar, o restaurante, né, a lanchonete, e vai deixar lá na nossa casa. Então foi uma ideia, um aplicativo, e hoje incrementou os negócios e muita gente está vinculada a isso. Então é a inovação, modificando processos, criando facilidades e gerando negócios. Normalmente são pessoas jovens, são jovens, inovadores, com cabeças arejadas e a capacidade de ver coisas que ainda não existem e que com o decorrer do tempo se transformam em realidade e fazem parte da nossa vida.